Meu pai guardou a capa dos jornais do dia do meu nascimento. É uma coisa legal poder ver o que estava acontecendo na época. Eu nasci no finalzinho de 1968 e todas as manchetes eram sobre a missão Apollo. Na época, ainda a Apollo 8, que foi a primeira missão que circundou a Lua. Foi dessa missão a primeira foto da Terra feita da Lua. Uma foto que ficou famosa, você deve ter visto já. O programa Apollo seria coroado no dia 20 de julho do ano seguinte, com o Apollo 11, que levou o primeiro homem a pousar na Lua. Sob qualquer aspecto que se veja, foi um feito absolutamente incrível. Todo esse período foi assim. A missão Apollo, a viagem à Lua, era dos principais temas de jornais no mundo todo. Pensar que a maior parte dos cálculos complicadíssimos de trajetória foi feito na mão, em calculadoras rudimentares ou em réguas de cálculo. Computadores da época eram muito limitados. O controle remoto da sua televisão de hoje provavelmente tem mais poder de processamento que os computadores da NASA daquela época. O computador de navegação do módulo lunar foi um dos grandes empecilhos para o programa. Quase que o programa Apollo perdeu o prazo devido a atrasos no desenvolvimento do software desse computador de navegação. Quem imaginaria isso? Software atrasado. Lógico, tal feito revolucionou a tecnologia em vários aspectos. Foi uma empreitada extremamente cara, envolveu fortunas enormes e o esforço de milhares de pessoas e centenas de empresas, além da Agência Espacial Americana em si, a NASA. Foi feita por um governo de um país. Nenhuma pessoa ou empresa privada teria os recursos, a capacidade ou sequer a vontade de fazer isso. Isso significa que, no anarcocapitalismo, jamais teríamos ido à Lua? Sim, com certeza, jamais teríamos ido à Lua. O anarcocapitalismo requer informação barata e abundante para ser economicamente viável, e tal coisa não existia na época. Só estamos chegando nesse ponto agora. De fato, se vivêssemos no Ancapistan na década de 1960, definitivamente não teríamos ido à Lua. Mas tenha em mente que, embora a missão Apollo tenha sido fantástica, os lucros e resultados trazidos por ela são altamente questionáveis. Todo o programa espacial americano foi um produto da Guerra Fria, em que uma das principais disputas dos Estados Unidos contra a União Soviética era ideológica, sobre qual seria a melhor organização social. A União Soviética tentava convencer outros países que o comunismo era a melhor organização social, e os Estados Unidos tentavam provar que o capitalismo, o livre mercado, é muito melhor. Nessa época, Mises já havia provado, no livro Ação Humana, a impossibilidade do cálculo econômico. Já havia explicado que a ruína econômica da União Soviética era questão de tempo, mas para a maior parte da população não havia tal certeza. Pelo contrário, as informações que chegavam aqui no Brasil e na maior parte dos países do mundo sobre a União Soviética era que o comunismo estava funcionando a pleno vapor. Todas as pessoas eram felizes e produtivas, tinham saúde, educação, igual naqueles livros do MEC, igual também as notícias sobre a saúde pública de Cuba hoje em dia, que a gente lê de vez em quando. Semana sim, semana não, os cubanos curam um tipo de câncer novo. Ninguém tem acesso aos estudos, ninguém vê os dados, ninguém consegue reproduzir a cura, mas a notícia aparece invariavelmente. Comunistas podem ser terríveis em economia, mas sempre tiveram uma mão boa para propaganda. E esse era um dos principais frontes da Guerra Fria. Como os soviéticos haviam colocado o primeiro ser humano em órbita na Terra, outro feito também extraordinário, os americanos não poderiam ficar atrás. Isso seria uma tragédia para a guerra ideológica. Mostraria que o comunismo é mais capaz que o capitalismo. John F. Kennedy, então, prometeu, num discurso histórico, colocar um homem na Lua antes do final da década de 60. Conseguiram isso, e ganharam o fronte ideológico da Guerra Fria, o que foi desnecessário, posto que 20 anos depois, a União Soviética já havia ruído economicamente completamente, exatamente como havia previsto o Mises, e o fracasso do comunismo ficou claro para todo mundo com a queda do Muro de Berlim. No anarcocapitalismo, mesmo considerando que houvesse tecnologia e dinheiro para empreitada, uma pessoa ou uma empresa só faria isso se tivesse lucro no final, ou seja, se algo de bom para a humanidade pudesse resultar dessa empreitada. Havia possibilidade de lucro nessa empreitada? Muito pouco provável. Já se sabia que a composição da superfície da Lua não tinha nenhum metal raro, nada que pudesse ser minerado e dar dinheiro. Uma vantagem econômica da Lua é a possibilidade de ser usado como um trampolim para exploração de asteroides. Como a gravidade lá é menor que a gravidade na Terra, requer-se muito menos energia para lançar um foguete a partir da Lua. Mas é ainda melhor lançar foguetes a partir de satélites artificiais, onde a gravidade é desprezível. Então não há, de fato,
fato, vantagem alguma se chegar até a Lua. A prova disso é que ninguém nunca mais voltou lá. Anarcocapitalistas teriam tomado a decisão certa. Deixa a Lua para lá e vamos focar em satélites artificiais. Claramente essa era a resposta. Afinal, o que resultou dessa corrida espacial? Bom, em termos de exploração da Lua, bem pouco. Existem algumas pedras e amostras de solo lunar que podem ser usadas em pesquisas, mas nada de extraordinário. Lógico, aprendemos muita coisa com o processo. Várias tecnologias que temos hoje, que usamos hoje no nosso dia a dia, surgiram do processo de tentar levar o homem à Lua. O revestimento antiaderente, o Teflon, respiradores artificiais portáteis, técnicas de previsão do tempo, baterias de alta capacidade, aparelhos médicos como tomógrafo, canetas esferográficas de boa qualidade, a lista é longa. Mas há uma falha básica nesse argumento. Se a vantagem do processo eram essas tecnologias, por que não investir apenas nessas tecnologias, deixando para lá esse negócio de colocar o homem na Lua? Não teria sido melhor? Não teria sobrado mais dinheiro? Talvez mais coisas pudessem ter sido inventadas? Vários desses casos, inclusive, eram coisas que já existiam antes e que foram melhoradas no processo. Pode-se imaginar que a melhoria seria a decorrência natural do livre mercado atuando em mais alguns anos. Me parece que houve desperdício de tempo e dinheiro, justamente porque a decisão foi tomada por um governo e não pelo livre mercado. Hoje em dia, existe o mercado de colocação de satélites em órbita. Esse mercado é disputado por empresas de vários tamanhos, a maior parte delas estatais, é fato, mas já surgem várias empresas privadas nesse mercado. A SpaceX é só uma delas, mas já apresenta mecanismos muito mais eficientes, desenvolvidos em poucos anos, do que os que a NASA conseguiu desenvolver ao longo de vários anos, desde a missão Apollo. E isso tudo voltado para algo que efetivamente gera benefícios para todos, que são os satélites artificiais. Existe até um caso curioso da caneta usada na corrida espacial. Reza a lenda que os americanos descobriram que canetas esferográficas normais não funcionam sem gravidade. A tinta ela escorre para a ponta pela gravidade, então elas não funcionam no espaço. O que eles fizeram? Encomendaram o desenvolvimento de uma caneta especial, pressurizada, que escreve em qualquer posição e não requer gravidade. Gastaram-se milhões de dólares no desenvolvimento da caneta espacial. Enquanto isso, os russos usavam lápis. Simples, né? Eu me lembro ouvir essa história na época da faculdade de engenharia que eu fiz numa universidade federal brasileira. Onde mais iríamos ouvir histórias sobre a superioridade russa, não é mesmo? Anos depois, pesquisando na internet, descobri que a história não foi bem essa, não. No início da corrida espacial, tanto russos quanto americanos usavam lápis. É a escolha óbvia. O problema é que a grafite do lápis gera pequenos resíduos de carbono quando você escreve. Aqui na Terra isso não é problema porque o pozinho cai no chão. No espaço, esse pó de carbono fica flutuando na cápsula. E lembre-se, carbono é condutor de energia elétrica. Uma partícula dessa que caia num circuito elétrico dá curto-circuito, incêndio, lá se foi seu módulo lunar. A NASA não pagou pelo desenvolvimento da caneta. Uma empresa particular investiu uma grana do próprio bolso para desenvolver a caneta antigravidade e vendeu cerca de 2.000 unidades para a NASA, por um preço um pouco acima do valor de uma caneta normal do mercado. A empresa teve lucro porque vendeu também os seus produtos no mercado. Era uma boa caneta, e ainda tinha propaganda de que era a caneta usada pela NASA. Mas e os russos? Se eles não usavam lápis, como é que eles resolveram a questão então? Isso só foi descoberto muitos anos após a queda do Muro de Berlim, porque obviamente era um segredo militar. Sabe como eles faziam? Eles compravam as canetas no mercado americano, as exatas mesmas canetas. A conquista da Lua foi um feito absolutamente impressionante, mas eu tenho minhas dúvidas se foi a melhor decisão para aquela época. Mas não tenho dúvidas quanto ao futuro. Quando houverem viagens interplanetárias para turismo e exploração daqui a algumas décadas, elas já vão existir no Ancapistan, impulsionadas exclusivamente pela busca de lucro por empresas privadas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradeço a todos os nossos apoiadores no Patreon, Apoia-se e Subscribestar, principalmente nossos apoiadores VIPs, arianobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Delcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Tiago Abreu, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.